E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo legal? Mais um dia? Assistir o vídeo dos quadrinhos? Legal, né? É que quadrinho não tem muito o que dizer, né? Hoje eu teria algumas coisas para dizer se eu soubesse. Por quê? Porque olha como essa caixa tá pesada. Essa caixa aqui, ARP, tem um vaso sanitário na capa. É uma caixa que contém pastilhas de lavanda, produto de limpeza de higiene, né? Tá pesado, será que tem? A gente abre e vê que temos livros. Ou seja, mais um vídeo que não vamos falar de música, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim para vocês, né? A gente tenta achar as caixas pelo tamanho. Para não cansar vocês, eu tenho optado pelas caixas menores, sem saber muito o que tem dentro delas, né? Vai chegar um momento que as caixas serão do tamanho desse sofá. Aí os vídeos virarão longas metragens, né? Hoje a gente começa falando sobre um tema que para mim é muito caro, que eu gosto muito, um livro chamado Extraterrestres. Está dando reflexo porque a capa é prateada mesmo. Olha que interessante. É um suplemento especial da revista Super Interessante, lançado pela editora Abril. O autor é o Salvador Nogueira. E o ano deve ser 2014, 2015, né? 2014. O Salvador Nogueira é um entusiasta da astronomia e ele faz um livro que, apesar do nome, Extraterrestres, não envereda muito para essa linha do UFO, não. Esse livro se concentra mais em astronáutica e astronomia mesmo. Olha, aqui o sumário, né? E alguns capítulos que recebem o seguinte nome: O peso da solidão cósmica. A humanidade começou a pensar em alienígenas depois de Copérnico, ou seja, ele vai citando cientistas do passado, etc, etc. Que a ciência alienígena, o fenômeno OVNI, a verdade está lá fora, ou seja, flerta até com o arquivo X. Né? Interessante, um assunto que é legal, sempre é bom ver o que a ciência e os entusiastas da astronomia têm a dizer, né? Extraterrestres. Aqui, uma curiosidade, um livrinho de cordel de pouco mais de 16 páginas, com o singelo título de A História da Rua 25 de Março. Olha que interessante. Né? Atrás aqui umas moças na contracapa, que é uma propaganda de moda íntima, né? Calcinha, sutiã. O autor, Luiz Wilson. Mas assim, quem é Luiz Wilson, né? Editora Luzeiro. A Luzeiro é uma editora especializada em cordel, né? Aí você vai ver, pô, Luiz Wilson? Existem tantos cordelistas, quem seria esse, né? Aí tem aqui uma mini biografia do sujeito, que diz assim, ó. Contatos para shows. Opa, shows? Ele não é escritor? Aí tá assim, obras em CDs. Olha que interessante. Esse cara lançou CDs. E não lançou poucos, não. Em defesa do Nordeste, direitos iguais, pintando o set no forró, tributo à vaquejada, melô do jabá. Isso deve ser legal, hein? E aqui os cordéis e poemas. 2 em 2001, um em 2004, 2 em 2005. Olha só, ele tem um cordel chamado Metrô de Pinheiros. Interessante. Então, o que dá para entender é que alguém, um cordelista, radicado em São Paulo, que está tratando das suas histórias aqui de imigrante, mostrando aspectos da cidade de São Paulo, como a Rua 25 de Março, mas no formato cordel. Eu vou ler e vou dar para minha amiga Cristiane. Aqui, There's Music in Germany, 1968. Esse eu confesso que comprei no impulso. Eu vi lá numa caixa cheia de revistas. E eu vi assim, Germany 68? Ah, vai ter krautrock aqui. É um livrinho em inglês. Mas na verdade, quando eu cheguei em casa e olhei com mais calma, que eu peguei um lote lá de revistas de guitarra, de jazz, né? E eu falei, vai, tá tudo R$ 2, coloca tudo aqui na sacola, né? E quando eu chego, sabe o que é isso?
Isso aqui é um catálogo de um festival de música e artes plásticas e arte contemporânea que houve na Alemanha em 1968. Então, na verdade, não tem muitas histórias. Tem só nome de obra, data de instalações e mini biografias de alguns artistas, aliás, muitos da música erudita, né? Tudo bem, tá valendo. Aqui um livro que eu comprei pela internet, chamado Pesado: Origem e Consolidação do Metal em Pernambuco. Eu gosto muito de livros sobre música. Esse não estava caro, é um calhamaço de 330 páginas. O autor, esse rapaz chamado Wilfred Gadelha, lança esse livro pela editora CEP, CEP, no ano de 2018. Ele vai intercalando histórias que ele viu e ouviu da cena do heavy metal, do punk e da, até por que não, do rap, aquele rap meio tipo Câmbio Negro e tal, que ele testemunhou lá em Pernambuco, e vai também colando com material pesquisado sobre a origem de bandas, etc, etc. É um inventário. Ele poderia ter feito um livro sobre o Nordeste, mas ele focou em Pernambuco, o que dá um ineditismo para essa obra, né? É um livro sobre música pernambucana com foco em metal, bandas pesadas. Interessante. Aqui, um outro livro de música. A música do filme. Tudo que você gostaria de saber sobre música de cinema. Tony Berkmans. E nós temos o autor, editora Escrituras, 2008. O que eu tenho para dizer sobre esse livro que eu ainda não li é o seguinte. Ele divide os capítulos em décadas, dá um destaque para o que ele chama de seleção de compositores, onde ele elenca o Jerry Goldsmith, o John Barry, o Max Steiner, o Ennio Morricone, faz uma introdução sobre a importância da música no cinema e depois todo o resto do livro ele é dividido em biografias dos compositores, dos autores das trilhas dos filmes, dividido por décadas e pensando e contando para nós alguma curiosidade que normalmente nós não saberíamos, né? Coisas que só os entusiastas das trilhas sonoras, vamos dizer assim, sabem, né? Eu, nas minhas andanças de sebo, eu nunca dei muita importância para trilha sonora. Claro que há algumas que não dá para deixar de passar, né? Recentemente eu notei que tem muita coisa legal. Eu digo recentemente, há uns 15, 20 anos atrás. Eu notei que tem coisas que você tem que ter na sua coleção, porque elas completam mais ou menos a discografia de algum artista ou de alguma cena musical, né? Por exemplo, vocês sabiam que as bandas de krautrock lançaram muitas trilhas sonoras, tipo Tangerine Dream, etc, etc? Então, a gente muitas vezes negligencia o disco por causa daquela capa, a carona lá do ator, do protagonista do filme, e a gente esquece de olhar, virar o vinil e ver quem é que toca. Muitas vezes não é um pau de sebo com grandes sucessos já conhecidos. Muitas vezes são músicas feitas para o filme. E é aí que reside o ouro, né? Música do filme, uma curiosidade. Aqui um outro livro para dar aula, Ensino de Ortografia, não há muito o que dizer. Socorro Nunes, editora Formato. Que ano será que é isso? Que ano será que é isso? Eu teria que pegar uma lupa para ver aqui essas letrinhas. Mas é o que o nome diz, ó. Dicas de como dar aula para alunos, ensino da ortografia. Isso aqui é livro para professor de língua portuguesa. Aqui um livro que eu comprei há muito tempo e deveria ter lido. É da editora Conrad, de 1999. Acho que é 99, deixa eu ver.
Sim, acho que é 99. Assalto à Cultura. Esse livro ele é uma joia, porque ele trata de um assunto pouco explicado nos jornais e revistas, que é que foi a cultura contemporânea da década de 90. Da década de 90. Os movimentos artísticos que impactaram a cultura e que, por serem na época muito subterrâneos, eles, movimentos pré-internet, ficou meio no espaço assim. Quais seriam esses movimentos? Sobre o que eu estou falando? Ou melhor, o que o livro está falando? Esse Stuart Holmes, ele fala sobre um movimento chamado letrista. Movimento letrista, já ouviu falar nisso? Eu também não. O Colégio da Patafísica, a Internacional Situacionista, isso eu já ouvi falar. Aqueles provos, os holandeses que andavam de bicicleta. O Fluxus, aquele grupo de artistas. E o que me chamou a atenção foi o neoísmo. Eu falei, neoísmo? Que raios é isso? Aí eu leio, vou procurar o que é o neoísmo, eu descubro que era um conceito, uma corrente que uniu alguns artistas que não estavam nem aí para direito autoral, para citação de quem é o autor da obra, copyright, e estavam nem aí. Faziam o que os dadaístas fizeram no início do século, o tal do recorte e cola, mas usando o e-mail, né? E-mail, usando até uma nascedora internet. Não, acho que não sei, hein? Internet? Não sei. Ah, sim, arte postal. Era isso. Arte postal. Eles faziam microfanzines, colando imagens e textos alheios, e a partir dessa salada criava um conceito artístico, e espalhava as ideias dele. Eu conversando com um amigo, uma vez eu falei assim, eu gostaria de fazer um fanzine chamado Piratão. Na minha cabeça eu imaginava um fanzine mais ou menos com esse conceito do neoísmo, que eu nem sabia o que era, né? Mas era mais ou menos isso. Piratão, um nome autoexplicativo, pega fotos e textos de todo mundo, coloca lá uma bela introdução e pau na máquina, né? Ficou na intenção, nunca realizei esse fanzine, né? Mas sempre há tempo, né? Por que não? Assalto à Cultura, daquele catálogo da Conrad, que lançou vários livros sobre arte, né? Me parece bem interessante. Aqui, o penúltimo livro da caixa, hoje o vídeo vai ficar pequeno, hein? Superman, uma biografia não autorizada, Glenn Weldon. É o que o próprio nome diz, uma biografia não autorizada. O que temos aqui, gente, é um mergulho sobre a obra do personagem Superman, onde esse Glenn Weldon, que é escritor crítico de quadrinhos e de cinema, ou seja, é um nerd, né? Ele explica a origem do Superman, as brigas e processos do Siegel e do Shuster, lá, a dupla que criou o personagem, como eles fizeram para que o personagem não morresse desde a criação até hoje, né? Processos e a fase em que o Superman esteve em baixa, né? Teve um momento, se não me engano, no final da década de 70 até os primeiros anos dos anos 80, que ninguém queria saber do Superman. Mas fala assim, pô, mas teve os filmes no cinema nessa época? Pois é, olha que coisa curiosa. É lançado o filme do cinema, né, do Superman e tal, o Christopher Reeves e tal, mas isso não impactou, não fez as pessoas comprarem os quadrinhos, porque o gibi do Superman estava numa fase, num momento muito ruim, né? Os leitores estavam descobrindo novos personagens, a DC estava apanhando da Marvel e foi uma luta para manter o personagem vivo, entre aspas, né? É claro que o Superman nunca morreria, né? Morreria editorialmente falando, mas já teve seus momentos ruins, vamos dizer assim, né? Hoje o Superman ele é um personagem muito mais icônico do que foi, graças ao cinema, né? Achei que acertaram nesse novo Superman, é um ator carismático, né? E até mesmo aquele criticadíssimo filme Batman vs Superman tem seus momentos louváveis, vamos dizer assim. Uma biografia não autorizada do Superman, editora Leia.
do ano de 2013. Eu já vi esses livros em balaios, hein? Tem muita ponta de estoque vendendo isso. Não é um livro que você deva pagar mais do que R$ 20. E por fim, a minha sobrinha Carol me deu um vale-livro de presente de algum aniversário de algum ano atrás aí. Com esse vale-livro, eu fui na Saraiva, quando a Saraiva existia ainda, trocar por algum livro. Não queria ir para São Paulo, fui na Saraiva aqui da minha cidade, que era muito ruinzinho, mas peguei aqui um quadrinho chamado Atômica. Olha, ele, na verdade é um livro, ó, capa dura, lombada quadrada, tem a ver com o filme Atômica, mas na verdade é uma HQ em preto e branco, ó. Observem, né? Aí você vê, Anthony Johnson é o criador e o escritor da história. E o Stan Hart é o desenhista. Sinceramente, não conheço nenhum dos dois. Aí, virando aqui na contracapa, nós temos: no momento em que o comunismo entra em colapso e o muro de Berlim se despedaça, um espião do MiG, não é do MiG, do MI6, acho que é o Serviço Secreto Inglês, é morto com informações inestimáveis, uma lista com nomes de todos os espiões que atuam em Berlim, mas junto ao corpo não se encontra lista alguma. Ou seja, uma história de suspense aqui. Suspense e mistério. Atômica. Eu precisaria assistir o filme para entender melhor isso. Tem um filme de poucos anos atrás, né? Lançado pela Dark Side Graphic Novel. A Dark Side tem conseguido arrebanhar muitos leitores jovens, né? Eles têm pensado livros de terror, alguns clássicos da literatura gótica e dado um tratamento editorial bonito, como capa dura, lombada quadrada, tem uns livros com cores berrantes e tal, né? E tem angariado e conseguido muitos fãs, né? Visto os vídeos de booktubers. Tudo quanto é vídeo de booktubers, sempre eles encaixam lá no meio um livro da Dark Side para comentar ou elogiar. Aqui, essa série graphic novel da editora tem esse livro Atômica lançado em que ano, hein? 2017. Gente, não sei se está cansativo esses vídeos de literatura, de quadrinhos. Lembrando mais uma vez, sem querer parecer pedante, é um projeto pessoal meu de abrir as caixas. Achei que seria interessante compartilhar com vocês esses momentos, mas fiquem à vontade para descer a lenha, criticar minha postura na frente da câmera, já que eu sou um pouco tímido e minha dicção não é 100%, e falar: ó, você falou tal coisa errada, você esqueceu de tal coisa, você trocou tal nome. Sempre é bem-vindo, né? A gente acorda, né, em momentos como esse, né? Quero agradecer mais uma vez todos vocês. Fiquem com Deus.